Olá, sejam bem-vindos ao Café com Segurança. Todas as sextas-feiras, às 7h15, horário de Brasília, temos um encontro marcado para o compartilhamento solidário de conhecimentos entre os melhores profissionais relacionados com a segurança e a saúde do trabalhador. Na contribuição com os melhores temas da atualidade, um belo café com Iva Bela. E também minha água, que não falta, né? É verdade. Gostei da caneca aí da água. Você viu? Caneca personalizada da Ergo Company. Ela tem uma história, foi uma surpresa, né? Estava aqui em casa no Dia dos Pais e minha esposa me deu uma caixa de caneca. Uau! Uma caixa, não bastava uma. Não, de repente eu tive que ficar com uma, né? Sim, é verdade. Porque começa a sumir as canecas. É verdade, professor. Professor de antemão, eu quero te agradecer por ter aceito esse convite de participar do Café com Segurança. Para mim é uma honra estar aqui nessa manhã, receber um profissional tão renomado da ergonomia no Brasil. E quero te agradecer por tanto que tem me ensinado, porque assim, eu creio que não seja somente eu. As pessoas que te acompanham, que te seguem, têm aprendido muito contigo. E para mim é uma honra ter você, um professor tão renomado aqui comigo nesse Café com Segurança. A casa É isso, sua, eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz por poder participar, por receber esse convite. E é claro, né? Esse pessoal praiano que me faz convite para participar das coisas, eu sempre prefiro participar presencialmente, porque eu estou no interior, não tem nem brisa aqui, né? Fique Mas a gente aceita, assim. Para mim pessoalmente mesmo, a Bahia. Eu que agradeço. Muito obrigado, Ivabela, muito obrigado pela sua audiência, por estar aqui também, por ter tirado esses minutinhos para a gente conversar. Vai aí. O que você... Não vamos falar sobre o quê? Então, professor? Tem tantos assuntos voltados, à higiene ocupacional, às novas normas que a gente pode estar falando, mas hoje, com a sua expertise, ergonomia, a gente vai estar falando especificamente desse assunto, Como trabalhar a ergonomia na segurança do trabalho, como proceder, nesse novo momento, nesse novo cenário. Então, nada melhor do que um profissional como você, professor, para estar aqui falando com a gente. É um desafio para nós, engenheiros de segurança, técnicos de segurança, nesse novo momento, de estar inserindo todo um contexto. Não falo só da ergonomia, eu falo de uma gestão de segurança, de uma cultura de segurança dentro das organizações. E eu gostaria, professor, que antes da gente entrar no tema específico, o senhor falasse para a gente... O senhor é você? Fica à vontade. Pronto, então eu prefiro o senhor, porque para mim eu fico mais à vontade. Falasse para a gente quem é o professor Anderson, onde ele atua, qual é a expertise dele, só para a minha audiência. Eu sei que a sua audiência já sabe de cós salteado, como bem diz aqui na Bahia, quem é o professor Anderson, mas a minha audiência, a maioria talvez não conheça quem é o professor Anderson. Eu faço questão que o senhor se apresente e que o senhor fale da sua expertise profissional aqui para nós. Claro, então vamos fazer o seguinte, já que nós reportamos aqui sobre o que se fala na rede social, os nossos seguidores, tanto eu quanto você, quanto a audiência que está aqui, vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar essa live. Eu já estou compartilhando aqui para todos participarem aqui junto com a gente, para a gente falar sobre esse assunto tão sério. E importante, para a segurança e saúde do trabalho. Ok, já compartilhei aqui para uma lista de pessoas, até auditores fiscais do trabalho receberam esse compartilhamento aqui. Uau! Então estamos acompanhados aqui. Estão aqui na minha lista. Gente, então tá, muito obrigado, reforço os parabéns pela sua iniciativa, e a gratidão pelo convite. Meu nome é Anderson Freitas, minha formação de base é em educação física e em 2008 eu conheci o lado da saúde do trabalhador.
né? Eu vou começar pela saúde do trabalhador, porque eu comecei com os programas de ginástica laboral dentro do Hospital de Câncer de Barretos, né? Aqui na cidade de Barretos, hoje conhecido como Hospital de Amor. E ali foi meu primeiro contato com a área da saúde. E como saúde do trabalhador não caminha sem a segurança do trabalhador, e por isso que, né, inicia segurança e saúde do trabalhador, eu tive essa interação com a parte né, com todo o escopo da higiene ocupacional, da medicina, da enfermagem do trabalho, da psicologia do trabalho, e por aí vai, né? Então, desde lá, eu fui me aprofundando nos conhecimentos, porque a minha formação me ensinou que um trabalho eficaz e eficiente, ele acontece a partir de interações, né, de um processo multidisciplinar, e interdisciplinar e transdisciplinar. E eu nunca olhei apenas para aquilo que eu fazia, eu sempre tentava entender o que os demais amigos faziam. O tanto é que hoje, né, eu busco aí a minha especialização em engenharia de segurança do trabalho, estou numa fase ainda de capacitação, né, da graduação da engenharia, quase finalizando, mas também para agregar. Mas isso, ao longo dessa história, isso fez com que eu também eu buscasse entender o trabalho de vocês, higienistas, de vocês, engenheiros de segurança do trabalho, para saber o quanto que eu poderia contribuir. Neste percurso, então, eu encontrei a ergonomia e comecei a compreender o quanto que eu poderia me aproximar dos demais amigos da segurança do trabalho através da ergonomia, não só a partir dos programas de ginástica laboral ou os demais programas de saúde do trabalhador, mas o quanto que a ergonomia ela era importante nesse contexto. E desde já, né, desde aquele momento lá, eu percebia que um assunto tão importante, tão relevante, na grande maioria das vezes, até o dia 3 de janeiro passado, agora de 2022, a ergonomia era tratada enquanto segundo plano, né, com as atualizações das normas regulamentadoras. Hoje, aquele profissional, seja ele que trabalha com a higiene ocupacional, o técnico, o engenheiro, o médico do trabalho, que não incorporar nas suas atividades a participação dos conhecimentos da ergonomia, ele não vai conseguir mais fazer segurança do trabalho, não vai conseguir fazer mais medicina do trabalho relativo ao novo pensamento, o novo formato normativo da segurança e saúde do trabalho. Ok, professor. Então, pessoal, diante da contextualização que o professor Anderson já fez aqui, vocês sabem, já perceberam, né, que essa live de hoje promete. Esse também é um desafio meu, professor, né? Por isso que te convidei, porque hoje a gente encontra esse grande desafio no mercado, né? Que é inserir a ergonomia, uma vez que a gente já vem de uma cultura de trabalhar, né? Cada coisa no seu canto, né? Gestão, segurança, ergonomia. E agora não, agora é todo esse contexto. E nós profissionais estamos com um desafio imenso. Então, o que cabe nesse momento? Levar informação, levar o conhecimento, mostrar, né, o nosso guia, o passo a passo que nós temos aí, que é a NR1, que ela está aí, né, explícita, dizendo tudo o que é para ser feito, e cabe a nós agora posicionarmos, né, e dar esse pontapé, né, de posicionar como profissionais capacitados. Professor, sem mais delongas, eu gostaria que o senhor fizesse uma contextualização agora sobre o que mudou na nova NR7, o que é a nova NR7, que eu creio que pode ter pessoas aqui, profissionais, que nem leram ainda, né, a nova norma, né, a NR7. Então, assim, faça para a gente uma contextualização, o que é a NR7, né, quais as vantagens, o que mudou nesse novo cenário. E se o senhor já quiser inserir também a nova NR1, fique à vontade, a casa é sua. Olha só que interessante, pessoal. Eu não contei aqui, mas nessa contextualização da pergunta dela, e aí eu vou contar para vocês o efeito da ergonomia antes de entrar nos aspectos normativos. Enquanto ela fazia a pergunta aqui para mim, ela falou por várias vezes NR7 e não 17. E aí eu vou explicar o porquê.
Havia na nossa frente, na nossa tela, eu e ela, nós estamos vendo o número 7. Agora já mudou, mas havia o número 7 enquanto ela fazia a pergunta. Isso é ergonomia. Olha só a interação, né, cognitiva, a interface homem-máquina. Olha só as questões de estímulos. E aí eu vou contar uma historinha para vocês. Uau! Um duplo essa manhã, professor Anderson. Olha só que interessante. Existia uma empresa e ela construiu um refeitório para as refeições dos trabalhadores. E essa empresa tinha muitos funcionários, né? Muitos colaboradores ali. E o refeitório, ele ficou tão assim magnífico que o trabalhador entrava para almoçar, e um refeitório de empresa com muitos funcionários, ele tem que ser rotativo, né? É igual uma praça de alimentação de shopping ou de restaurantes rotativos. Entra um, sai outro, entra um, sai outro. E a contextualização desse ambiente, ele ficou tão confortável que os trabalhadores entravam para almoçar e eles ficavam ali num bate-papo e outros trabalhadores não conseguiam entrar e começou a formar fila na entrada do refeitório. Contratou-se um profissional ali para analisar o que estava acontecendo. E esse profissional chegou a uma questão de excesso de conforto no trabalho. Nós falamos que a ergonomia é conforto no trabalho, né? Mas olha só o excesso de conforto. E eles construíram uma estratégia de mudar a cor do teto. A cor do teto estimulava com que os trabalhadores, primeiro, sentissem fome e, segundo, com que também essa cor estimulasse eles a se movimentar. Então, a mudança num layout, a mudança num aspecto visual pode levar nós a fazermos coisas. Então, eu utilizei esse momento aqui justamente para apresentar para vocês uma das estratégias ou uma forma de aplicação dos conceitos da ergonomia. E aí a gente estava utilizando aqui a relação da interface homem-máquina, tá? Os aspectos cognitivos que envolvem o trabalho. Falando sobre a mudança da legislação, eu até contextualizei um pouquinho antes, eu falo assim, que até meados aí de 2019, e por que eu falo 2019? Porque foi no dia 1º de setembro de 2019 que foi apresentado um novo texto normativo, isso em consulta pública, para uma nova redação da NR17, que é a norma de segurança saúde do trabalho, que aborda as questões da ergonomia dentro do trabalho. Repetindo, ergonomia não é uma NR, ergonomia é uma ciência. E eu falo então que entre as 37 NRs e futuramente 38, porque nós temos uma NR em consulta pública sobre a parte da coleta de lixo, né? Então, entre as 37 ou 38 futuras NRs que nós temos, a NR17 é a única norma conceitual. Professor, como assim a única norma conceitual? É a única norma fundamentada numa ciência chamada ergonomia. Então, toda a estrutura e todo o pensamento dessa norma regulamentadora, ela tem como base uma ciência que é a ergonomia. Em síntese, é uma ciência que estuda a relação entre o homem e o trabalho. Contextualizando também isso, o que seria então estudar a relação entre o homem e o trabalho, entre o trabalhador, a trabalhadora e o seu trabalho? Eu falo assim que é a mesma coisa de quase ser um psicólogo de relacionamento. Você precisa entender as partes. Você precisa entender as partes, o comportamento, o pensamento, o entendimento, como cada um se interage nesse relacionamento, para que você possa ajudar na construção desse convívio. E aí, então, em 2019 veio a proposta de um novo texto, e desde lá eu já imaginava que a ergonomia, que não estava, mas era abordada em segundo plano pelo mundo da segurança e saúde do trabalho, do aspecto normativo aqui no Brasil, ela deixaria de ficar em segundo plano, porque hoje
se a pessoa fala assim, até ontem eu fiz uma brincadeira no meu Instagram, né? Eu fiz um vídeo no Reels lá, que inclusive convido vocês a seguir a Ergo Company aí no Instagram e também nas nossas redes sociais. E aí eu fiz uma brincadeira, o seguinte, o profissional da segurança e saúde do trabalho entregou o PGR e orientou o empresário a fazer a avaliação ergonômica preliminar depois. Né? Só depois você faz a avaliação ergonômica preliminar. Se hoje você, profissional da segurança e saúde do trabalho, que já fez o PGR do seu cliente ou da empresa onde você trabalha, e se você não fez a avaliação ergonômica preliminar antes de começar a fazer o seu PGR, você já errou a sua metodologia. A avaliação ergonômica preliminar, bem como as avaliações ambientais, higiene ocupacional, ela vem antes do PGR, porque o programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, ele é desenvolvido a partir das informações dessa avaliação ergonômica preliminar, né, que veio para realinhar uma confusão de um texto lá de 1990 que falava sobre a análise ergonômica do trabalho, que foi colocado lá com sentido e teve uma distorção, tanto mercadológica e até mesmo de uso pelos próprios auditores e Ministério do Trabalho. O Ministério não, gente, fugiu, não é Procuradoria. Aí quem. Dos TACs, quem é que faz as TACs? Ministério Público, desculpa, do Ministério Público do Trabalho. Houve uma distorção sobre o item 17.1.2, que falava sobre a análise ergonômica do trabalho. Hoje, a avaliação ergonômica preliminar, ela compõe um processo avaliativo. Então, a avaliação ergonômica preliminar, ela vem no sentido de que, olha, vocês precisam avaliar as situações ergonômicas de trabalho primeiro, fornecer essas informações para quem vai desenvolver o PGR, né? E o PGR precisa contemplar, olhar os resultados para aí sim desenvolver, né, o programa. Então, hoje a ergonomia, que até então era vista como algo, eu faço quando tiver uma fiscalização, eu faço quando alguém adoecer. Não, isso não tem mais espaço dentro da segurança e saúde do trabalho. Hoje, a ergonomia, ela caminha lado a lado, na mesma raia ali de um bloco de partida, de corrida, junto com os demais amigos da segurança e saúde do trabalho. Uau! Que aula, professor! Que aula, viu? Essa era uma dúvida que, assim, tanto os empregadores quanto os profissionais estavam perdidos. Porque, assim, eu já estou presenciando situações que os profissionais estão fazendo o PGR e deixando o restante tudo por conta do empregador. Né? Uhum. E isso é um dilema. Isso a gente precisa resolver. Como o senhor bem pontuou aqui, está errado. Não é isso que a norma IR1 veio dizer para a gente, né? Então, primeiro, um alicerce, né? Por isso, o gerenciamento dos riscos ocupacionais. E, diante desse gerenciamento, né? O PGR é só uma parte, né? Não é só fazer o PGR, alguém vem lá e faz a ergonomia. Agora é um conjunto, né? E isso daí, esse esclarecimento que o senhor trouxe, essa contextualização, assim, eu creio que ajudou bastante, porque assim como, né, eu estou encontrando esse desafio, eu creio que demais colegas também estão encontrando, né? E a gente precisa falar a mesma língua. Não é inventar história, não é querer colocar a ergonomia, né, em um lugar que ela não está. Não, a norma está aí, ela está dizendo isso, então a gente só precisa seguir, né? Sim. Professor Anderson, me fala agora aqui pra gente, né, o que mudou na nova NR17, né? O que veio de mudança, né? O que ela traz pra gente, né, nesse novo cenário de norma regulamentadora. Ok. Então, desculpa só voltar mais rapidamente. Então, a gente tinha lá a redação, a primeira atualização. Rapidinho, antes do senhor entrar na resposta dessa pergunta, né, e fazer essa contextualização aí, tem uma pergunta aqui do Alex. Ele está perguntando o seguinte: quais informações da EP deve constar no PGR?
Beleza. Então, já aproveita a pergunta dele com a sua pergunta, tá? É, Então, a gente tinha lá, na primeira atualização da NR17, que aconteceu em 1990, só para vocês terem uma noção, a NR17 foi atualizada antes da NR9, né? Que a primeira atualização da NR9 aconteceu em 1994. Em 1990, a NR17 foi atualizada, a primeira atualização, então. É... E aí, nessa atualização, foi colocado o item 17.1.2, que falava, para avaliar as situações ergonômicas de trabalho, cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho. Né? Esse item foi colocado no sentido de atribuir poder ao Estado, ou seja, aos auditores fiscais do trabalho, ao Ministério Público, para solicitar a análise ergonômica do trabalho quando tivessem dúvida. E, ao mesmo tempo, as inspeções, as auditorias do trabalho, na grande maioria do seu trabalho, ao entrar dentro das empresas, elas percebiam que essas empresas não tinham nada de ergonomia. Então, elas acabavam utilizando esse item, porque eles não podem solicitar nada que esteja fora da legislação, né? E é por isso, voltando também no contexto de e-social, que também é algo que segunda-feira, dia 10 agora, de janeiro, vamos dizer assim, 90% das empresas precisam informar as informações de SST previdenciárias de SST, né, para o e-social. Eles não podem solicitar nada que esteja fora da legislação. E é da mesma forma que o e-social não pode solicitar nada que esteja fora da legislação. E aí, então, uma grande mudança na NR17 foi um capítulo, né, de avaliação das situações de trabalho. E neste capítulo, ele reorganiza o pensamento das avaliações das situações de trabalho. E ele coloca como um primeiro processo de avaliação algo chamado avaliação ergonômica preliminar. E atenção, uma coisa é o discurso para você vender algo dentro de um movimento político. Atenção, eu estou entrando na esfera política mesmo, de discurso político, tá? Uma coisa é como eu apresento, porque eu preciso ganhar frentes, né? E por que eu estou colocando isso? Porque em alguns momentos a avaliação ergonômica preliminar foi colocado como algo simplista, algo fácil de fazer, né? E não, a avaliação ergonômica preliminar é um processo, deve ser considerado enquanto um processo avaliativo das situações ergonômicas de trabalho, onde você tem como objetivo identificar os fatores de riscos, avaliar esses fatores de riscos, buscar saber se eles representam um um risco ocupacional, classificá-los e priorizar esses riscos ocupacionais para medidas de ação. Então, isso não é um processo simplista, não é um processo generalista, tá? Ou superficial do trabalho. Ele precisa ser muito criterioso, este processo. Então, as empresas, todas as empresas, vou repetir aqui, todas as empresas que tenha pelo menos um empregado, e aí inclui o MEI também. O MEI tem condições especiais. Dentro da NR17, inclusive, tem condição especial para a análise ergonômica do trabalho, mas mesmo que seja o MEI, se ele tiver um empregado, ou seja, um trabalhador registrado, seja CLT ou até mesmo estatutário, e aí eu estou falando de órgãos públicos, estão obrigados a fazerem a avaliação ergonômica preliminar. E a análise ergonômica do trabalho, dentro desse capítulo, então, de avaliação da nova NR17, ela foi colocada no seu devido lugar. Porque a análise ergonômica do trabalho enquanto método, ela foi desenvolvida em 1964 por um médico ergonomista francês chamado Alain Wisner. O método da análise ergonômica do trabalho, ela é aplicado sobre um problema, ou seja, você tem um problema com tamanha complexidade, o qual pode ser um problema de saúde, que pode ser um problema de acidente, tá, de melhorias, ou até mesmo de construção de um posto de trabalho, né,
que você vai utilizar esse método para você reunir informações, compreender o problema ou compreender quais são o que é melhor naquela construção, levantar informações sobre o que é melhor naquela construção daquele posto de trabalho e para que você transforme ou construa essa situação. Então, a análise ergonômica do trabalho, ela foi recolocada no seu devido contexto, né, do pensamento da ciência ergonomia. Então, tem que fazer análise ergonômica do trabalho do porteiro ao diretor. Isso não existe, isso nunca existiu, tá? Eu nunca vendi isso, corrijo, eu vendi uma única vez, porque aquela empresa implorou para mim, Anderson, eu entendo que não é análise ergonômica do trabalho que eu preciso fazer, mas a nossa empresa presta serviço para uma multinacional, e essa multinacional, para a gente continuar prestando serviço para eles, a gente precisa da análise ergonômica do trabalho. E aí, neste caso, eu fui muito transparente e falei para essa empresa, beleza, então eu vou passar posto por posto, atividade por atividade, e se não houver demanda para uma análise ergonômica do trabalho, o meu relatório para aquela atividade, para aquele posto, será: não houve demanda suficiente para uma análise ergonômica do trabalho. Né? Então, eu vejo, a semana passada mesmo eu vi uma postagem, e outra, a gente já está falando, semana passada não, minto, essa semana, né, eu vi uma postagem, já com a nova NR17 publicada, um profissional da segurança de trabalho, uma foto de 5 volumes de uma análise ergonômica do trabalho que ele acabara de fazer de uma empresa. Isso não existe. Tá? Então, há essa recolocação, essa reorganização, até mesmo dos processos avaliativos. Tá bom? Então, eu vejo assim que as grandes mudanças é isso. E respondendo à pergunta do Alex, o que informar dentro do PGR? Alex, os resultados dessa avaliação ergonômica preliminar. Daqui a pouquinho, com certeza, a gente vai entrar na NR1, mas eu quero... porque eu vou mostrar as conexões, né? Tentar falar para vocês sobre as conexões entre a NR17 e a NR9, por exemplo, né? Pensando nos outros aspectos da higiene ocupacional. O que eu devo informar dentro do PGR? Os resultados. Então, lembra que o PGR, que é um programa, ele vai utilizar de 2 ferramentas de gestão. Quais são essas 2 ferramentas de gestão? O inventário de risco e o plano de ação. Né? Então, os meus resultados encontrados nessa avaliação ergonômica preliminar, eles devem migrar para dentro desse programa, compondo as informações do inventário de risco. Lembrando, o inventário de risco não é o PGR. O inventário de risco é uma ferramenta sugerida pela nova legislação enquanto uma ferramenta a um processo de gestão. Tá bom? Eu acho que eu contextualizei e respondi as perguntas. Qualquer coisa, estou à disposição para complementar. Professor, só um detalhezinho aqui que eu percebi que para mim também foi um desafio, né? E eu creio que também a nossa audiência aqui sentiu esse desafio aí. Como é que a gente procede, então? Estou falando agora nós, profissionais da segurança e saúde do trabalho. Quem faz a análise preliminar? Como é que a gente procede aí nesse caso? Quem faz o quê? Como é que a gente procede nessa parte de gerenciamento dos riscos ocupacionais? Porque o senhor contextualizou bem aí, falando da diferença, né, entre uma análise ergonômica e uma análise preliminar, né? Então, como é que a gente procede? Como é que a gente diferencia isso para saber que a gente está fazendo a gestão, né, fazendo valer a norma de uma forma correta? Tá. Primeiro falando da análise ergonômica do trabalho, tá? Da análise ergonômica do trabalho, nós temos uma nota técnica de 2018, eu acho que é isso, ou 2016, que fala sobre quem é o profissional que deve fazer a análise ergonômica do trabalho e ministrar treinamentos na área de ergonomia. Tá? Se vocês entrarem no site da Ergocompre, eu tenho essa nota técnica lá na aba Notícias, você terá acesso a essa nota técnica na íntegra. Essa nota técnica explica que, primeiro, é de responsabilidade do empregador
né, do dono da empresa, buscar informações para saber se esse profissional ele tem as devidas competências e habilidades em fazer uma análise ergonômica do trabalho. Eu confesso para vocês que eu já neguei fazer uma análise ergonômica do trabalho de uma empresa, porque naquela situação de trabalho em específico, eu não me sentia preparado. Eu estou dizendo que hoje eu estou com 14 anos de experiência no mercado. Então, não fazer uma análise ergonômica do trabalho não é apenas, eu tenho pós-graduação em ergonomia, eu tenho pós-graduação em fisioterapia do trabalho, eu tenho pós... Não é isso. Eu acho que o profissional, antes de aceitar um trabalho, ele precisa sentir e saber se realmente ele está em condição de atender aquela demanda. Então, a análise ergonômica do trabalho, nós temos essa nota técnica que traz essas referências sobre quem é que deve fazer. E ela coloca lá que tem que ser um profissional de nível superior. Um dos itens que esse profissional precisa ser de um nível superior. No entendimento, primeiro, nota técnica não é lei. Tá? Nota técnica é a resposta do Ministério do Trabalho a uma pessoa... que a gente acaba confundindo, né? Sobre uma coisa na outra. A nota técnica, inclusive, ela não é pública. Nota técnica que tá aí pública é porque vazou, alguém vazou a nota técnica. Porque a nota técnica, ela é a resposta de uma pergunta de alguém, uma empresa que faz para o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho responde a essa pessoa. Então a resposta está ali entre eles. Mas essa nota técnica foi divulgada e tem esse sentido. E o porquê de um profissional de nível superior? Justamente pelo fato de que, além de vincular responsabilidades, tanto civil quanto criminal, porque a imperícia no trabalho é crime, por danos morais e penais. É crime. E pode ser responsabilizado. Isso, com cadeia. Sim. Tá? Além de ser imperícia, também, se você trabalha com consultoria, também influi nos aspectos do órgão do direito do consumidor. Então, voltando, aquele profissional que fez aquele calhamaço de análise ergonômica do trabalho e que não contextualizou, igual eu tive uma situação que eu tive que fazer, mas deixei isso inclusive explícito em contrato, essa pessoa pode hoje, porque a empresa hoje ela necessitaria de uma avaliação ergonômica preliminar, e não de uma análise ergonômica, que nunca precisaria disso da empresa como um todo. Ela pode entrar no PROCON, por danos imorais no PROCON, indenizações de contrato e tudo mais. E nível superior. Por que eu falo nível superior? Eu entendo que essa nota técnica colocou a questão do nível superior justamente pela responsabilidade junto ao órgão de classe. Hoje eu sou profissional delegado do Conselho Regional de Educação Física. Então a gente entende hoje o quanto de ações que existem dentro dos conselhos sobre responsabilidade do profissional junto ao conselho, que passa por um processo de um comitê de ética que pode ter a cassação do registro profissional dessa pessoa. Bom, mas uma pergunta foi, e a avaliação ergonômica preliminar? E aí gostaria de fazer uma ressalva. Não só a Ivabela, mas muitos utilizando o termo análise, ela falou a análise preliminar. O termo correto é avaliação ergonômica preliminar, e desculpa eu fazer essa ponte aqui, mas quando a gente lê... Na sua live, então tá bom. Eu falei, eu vou falar para poder ele bater de novo. Beleza. Ela entende por repetição. Então, fala batendo. Às vezes a gente é até repetitivo, mas tem que bater para que a gente entenda. E foi de propósito. E aí, e o porquê? Mas obrigado, então, por esse estímulo, porque lá na nova NR1, norma regulamentadora, não tem como finalidade, gente, ensinar as pessoas o que devem fazer. Tá? Norma regulamentadora não é manual. Como eu vou fazer uma avaliação ergonômica? Não é o objetivo da norma regulamentadora. Como eu vou fazer um PGR? Isso não é objetivo de norma regulamentadora. Se você está esperando isso de uma norma regulamentadora, olha, vamos voltar para as cadeiras aí de estudo e entender o que é uma norma regulamentadora. Desculpa a expressão direta e objetiva, se magoei alguém, me permita. Me desculpem. E aí, só que lá na nova NR1, ela quis fazer isso.
ela trouxe lá de uma forma meio que para tranquilizar os pedidos, talvez, de uma discussão, de uma comissão tripartite, ela coloca lá um processo para identificar perigos ou fatores de risco, são sinônimos, e avaliar o risco. E ela sugere uma avaliação, um levantamento preliminar de perigos. Então, essa palavra, alguns profissionais acharam que essa avaliação ergonômica preliminar é a mesma coisa que está lá na NR1, né, que é o levantamento preliminar de perigos, enquanto uma primeira etapa, né, do processo de identificação de perigos, que é você entrar dentro da empresa e olhar de forma superficial e falar assim, olha, não estou percebendo que existe nenhum risco ou exposição, né, dos trabalhadores a algum agente, algum fator. E aí, a avaliação ergonômica preliminar, ela não tem nenhuma referência, quem é que deve fazer. Porém, o que eu falo? E a minha defesa é que não haja nenhuma nota técnica falando. Eu já vi auditores fiscais do trabalho defendendo que para fazer a avaliação ergonômica preliminar tinha que ser um ergonomista. Né? E aí, além disso, fazer um fisioterapeuta do trabalho. Né? Eu conheço muitos fisioterapeutas do trabalho que nunca fizeram uma avaliação ergonômica preliminar e que não sabem fazer uma avaliação ergonômica preliminar. Né? Por quê? Né? Fisioterapia do trabalho pode ter sua ênfase na área da ergonomia, mas nem sempre tem essa ênfase. Então, assim, se a gente começar a restringir, se a gente está falando de um universo de mais de 18 milhões de empresas, e eu restringindo quem é que deve fazer a avaliação ergonômica preliminar, é só esse nicho de profissionais, nós estamos reduzindo e a ergonomia nunca vai chegar dentro das mais de 18 milhões de empresas. Então, para mim, quem é que deve fazer a avaliação ergonômica preliminar? Aqueles profissionais que reúnem algo que eu chamo de competências. O que compõe uma competência profissional para fazer a avaliação ergonômica preliminar? Conhecimento sobre ergonomia. Segundo, domínios de habilidades. E quais são, que habilidades que eu estou falando? Tanto habilidades técnicas, de metodologias e também de métodos. E, por fim, atitude. E o que eu falo de atitude? Né? Atitude do quê? Olha, eu quero fazer, eu consigo fazer, eu dou conta de fazer essa avaliação ergonômica preliminar dessa empresa, dessas situações. Às vezes você vai ter um convite para fazer uma avaliação ergonômica preliminar de uma metalúrgica, de um frigorífico, de uma montadora, que você vai falar assim, olha, até é legal o valor que eles vão pagar, mas olha, as minhas habilidades, os meus conhecimentos, as minhas habilidades, neste momento, não são suficientes para eu fazer uma avaliação ergonômica preliminar. Então, o que envolve, então, é o desenvolvimento profissional, a capacitação dos profissionais da segurança e saúde do trabalho para fazer uma avaliação ergonômica preliminar de alto nível. Ok, professor. O engenheiro Michael, ele colocou aqui, concordo com o Anderson, fazer uma EP demanda conhecimento e aprimorado na ciência ergonomia. É verdade. O engenheiro Michael também é um profissional que está sempre empenhado aí, né? Eu vejo que ele participa também das suas lives. E aí, e só complementando o que o senhor falou, professor, aí, né, dessa questão do profissional reconhecer que ele está ou não habilitado. Aí a gente reforça aquele ponto, né, na busca do conhecimento. Não precisa eu, como engenheira de segurança do trabalho, entender só da parte da higiene ocupacional. Não precisa o professor Anderson, porque ele é um profissional de ergonomia, saber apenas da ergonomia, né? Tanto é que no início do nosso café, o senhor falou que está estudando também a engenharia de segurança no trabalho, né? Então, isso, a importância de entender, né, todo um contexto que a gente está inserido e também reconhecer, olha, estou habilitado, estou capacitado para fazer esse serviço, essa demanda, não estou, olha, passo para frente, indique um outro colega, porque não adianta a gente querer abraçar o mundo, né? Não adianta a gente querer fazer tudo e fazer mal feito, porque a gente vai estar destruindo o nosso nome, né? Destruindo uma empresa, porque não se sabe, né, as consequências disso. As consequências disso para o profissional, né, para o trabalhador. Né? Então, é todo um conjunto de coisas envolvidas. Então, a partir do momento que a gente não está habilitado, né, para fazer aquilo, reconhecer. Tá,
pode buscar conhecimento, né? Pode entender. E eu gostei dessa contextualização que o senhor fez, professor, né? Quem fazer, como fazer, né? Essa diferenciação entre avaliação e análise, porque hoje todo mundo pede uma análise ergonômica do trabalho, né? A gente está cansado de ouvir isso, então... Quando não vem laudo. Quando não vem laudo, é isso. Quando Laudo não vem ergonômico. laudo, é bem verdade. Mas existe o porquê disso, mas é para conversa para outro momento. Para uma outra live. Professor... Mas deixa eu só fazer, desculpa, Não, nessa contextualização sua, dentro da avaliação ergonômica preliminar, não há espaço para aventureiro, gente, desculpa eu ser bastante assim direto, porque haverá sim pessoas tentando fazer o jeitinho, e aí desculpa se eu tivesse numa aula aqui numa sala, e sabendo que ninguém ia bater foto do meu slide, eu ia escrever até jeitinho com G, para errar, inclusive até no português, tá? Não haverá espaço para jeitinhos na área em relação à avaliação ergonômica preliminar. O porquê que eu digo isso? Olha só a importância de uma boa avaliação ergonômica preliminar. Os perigos ou fatores de riscos, aí eu não estou falando de risco ocupacional, tá? Os perigos e os fatores de riscos identificados na avaliação ergonômica preliminar que forem relevantes aos olhos do avaliador, eles devem ser destacados, ser relevantes para o acompanhamento do PCMSO. Eles devem ser destacados. Então, eu fiz um levantamento de um fator de risco, né, relacionado à situação ergonômica do trabalho. E, dentro desse processo avaliativo, eu constatei que esse fator de risco ele é relevante e ele deve ser acompanhado pelo PCMSO. Então, eu tenho que informar que esse fator de risco tem que ser incluído, não só no PGR, mas incluído no PCMSO, pelo médico do trabalho, pelo Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional, e informado no ASO do trabalhador. Agora, presta atenção. Médico do trabalho, não sei se tem algum amigo médico do trabalho que está aqui nos acompanhando, mas se estiver assistindo depois, deixa os comentários aí na live. Médico do trabalho, você acha que o médico do trabalho vai colocar qualquer coisa no PCMSO dele? Você acha que o médico do trabalho vai colocar qualquer... O PCMSO agora, ele precisa ser informado ao E-Social. Então, assim, vai ficar tudo às claras. Né? Então, como é que ele vai informar algo de qualquer jeito? Não vai ter mais PCMSO de qualquer jeito. Será que o médico do trabalho vai colocar no ASO qualquer coisa? E aí que está a história. Você pode até ter identificado voltando à pergunta do Alex, esse destaque que você colocou, que ele deve ser considerado no PCMSO, vai para dentro do inventário de risco. Então, às vezes ele não está manipulando no primeiro momento, o médico do trabalho, na hora de fazer o PCMSO, ele não está manipulando no momento a avaliação ergonômica preliminar. Ele está com o PGR e com o inventário de risco. E aí ele vê um destaque. Olha, esse fator de risco relacionado à situação ergonômica de trabalho deve ser incorporado no PCMSO e declarado no ASO. O que ele vai fazer? Opa, peraí, quem está falando isso? O inventário de risco não traz essa informação. A informação sobre o processo avaliativo. O processo avaliativo está na avaliação ergonômica preliminar. Então ele vai solicitar, me manda a avaliação ergonômica preliminar que eu quero ver como foi feito e o porquê o avaliador, ele enfatizou que eu devo falar no meu documento, que eu tenho uma responsabilidade, e a gente sabe a seriedade da classe e da organização da classe médica sobre os seus trabalhos, e não estou dizendo que outras pessoas não tenham, mas a gente conhece a cultura da medicina como um todo, né? O que envolve todo um cenário de responsabilidades. Ele vai falar assim, não, primeiro eu quero saber o porquê. Então ele vai buscar essas informações e aí ele vai apreciar a sua avaliação ergonômica preliminar. E é por isso que eu repito e falo assim, a avaliação ergonômica preliminar não é uma avaliação superficial, não é uma avaliação simplista, não é uma avaliação genérica. É um processo avaliativo que deve seguir um método sistematizado, critérios fundamentados no conhecimento da ergonomia. Ok, professor. Eu acho que agora sim, né? Bem esclarecido aí, todo mundo já sabe como proceder. Obrigado mais uma vez, né, por estar aqui transmitindo esse conhecimento, né? Eu estou aqui e olha que eu te acompanho toda semana, né? Então, assim, cada vez que você fala, eu aprendo algo novo, né? Porque assim,
eu não sou uma profissional da ergonomia, né? Então, assim, mas onde eu atuo, eu preciso entender. Então, por que eu Uhum, fico buscando conhecimento? É justamente isso, para não chegar numa situação como essa, né? De querer fazer uhum, uma avaliação preliminar, olha só, a força do hábito, uma avaliação preliminar, né, de riscos de qualquer jeito, né? Então não é qualquer pessoa. Então isso aqui eu acho que é o ponto-chave da nossa live hoje, é isso, né? Não é qualquer profissional que vai fazer uma avaliação preliminar uhum, ergonômica, não é nem de risco, né? Porque eu estou fazendo tanto de isso e aí já estou trocando as bolas aqui. Mas aqui eu uhum. reforço, a avaliação preliminar, a avaliação ergonômica preliminar, né? Então, professor, o papo tá bom, mas a gente precisa ir para um outro último ponto aqui, que vai puxar a conversa também. E eu queria que o senhor fizesse nesse momento um apanhado geral, né? O que é necessário a gente fazer nesse novo cenário, né? Como a gente proceder para fazer essa inserção da ergonomia na segurança do trabalho? Qual a sua visão, né? Qual o seu parecer como um profissional da ergonomia? Tá. Primeiro, em respeito à sua audiência e respeito ao horário, né, que tenho certeza que muitos aí tá se Exato. organizando também para começar o trabalho. Essa sua pergunta, ela tem muitas variáveis a serem compreendidas. Então, se vocês perceberam aqui ao longo da nossa conversa, nós flutuamos por vários aspectos da contextualização, da interação e integração da segurança e saúde do trabalho com os aspectos da ergonomia. Devido os tamanhos detalhes, eu quero aproveitar aqui e deixar um convite para vocês. Entre os dias 24 e 30 de janeiro, eu farei a Semana Brasileira da Avaliação Ergonômica Preliminar. É um evento 100% online, gratuito e com emissão de certificado, onde eu vou explicar os 4 grandes pilares de uma avaliação ergonômica preliminar. E dentro desse evento, dessa Semana Brasileira da Avaliação Ergonômica Preliminar, eu vou mostrar para vocês, né, através de telas, toda essa contextualização. Então, como que a avaliação ergonômica preliminar ela vai interagir com as demais áreas da segurança e saúde do trabalho, o que você deve fazer para elaborar uma avaliação ergonômica preliminar de alto nível. Então, dentro deste evento, você terá um aspecto visual, né, estímulos de diversas formas, visual, auditivo, de cores para você entender, de esquemas, de textos para você entender essa contextualização. E, né, eu falo o que de forma direta e objetiva, eu falo assim, gente, para entender tudo isso, você precisa se capacitar. Só para você ter uma noção, ontem um profissional me ligou e falou assim, Anderson, olha, eu vou fazer o mapa de risco da empresa. Eu falei assim, nossa, você vai fazer o mapa de risco da empresa? Você já leu a nova NR5? Não precisa mais fazer mapa de risco. O mapa de risco lá da NR5, né, que é desenvolvido pela CIPA, e ele ia desenvolver, ele técnico de segurança do trabalho ia desenvolver, falou assim, não, primeiro você é técnico, você não é da CIPA, né? E nem tem a CIPA ainda a empresa, né? Ele está constituindo a CIPA. Assim, então, o processo, se a gente pensar no texto anterior, o processo já está errado. E outra, você pode criar outras estratégias em vez de fazer o mapa de risco para informar esses riscos nos ambientes, né, conforme a NR5. Então eu falo assim, a gente precisa nos capacitar, nos atualizar, entender todo esse processo. E eu deixo então o convite aqui para vocês. Para fazer a inscrição, ou você entra no site da Ergo Company, ergocompany.com.br/cursos, e lá você vai ver, né, o link para fazer a inscrição, ou aqui na bio do Instagram da Ergo Company, né? Ergo Company, você vai lá na bio, tem um link lá para você fazer a sua inscrição, a sua participação. Tá bom? Ok, professor. Então, que bom que essa última dúvida, né, foi exatamente esse chamamento para um convite de uma capacitação, né, de receber um conhecimento
tão grandioso, né, tão valioso nesse momento de transição que estamos vivendo. Sem dúvidas, eu estarei lá, né? E eu faço o convite aqui para todos vocês participarem. O professor Anderson, ele entrega conteúdo mesmo, não tem esse negócio de enrolação, né? Então, assim, eu falo porque eu acompanho ele desde quando eu morava lá em Roraima, né? Então, assim, ontem, quando nós combinávamos a live, ele falou: você está onde mesmo? Porque sempre eu estou em algum lugar. Nesse momento eu estou na minha terra natal, que é a Bahia, Salvador, né? Então eu acompanho ele desde quando eu morava em Roraima, tenho aprendido muito. E todas as vezes que eu o vejo online, né, que eu sei de alguma coisa que ele está fazendo, eu sempre estou por lá, porque é conhecimento mesmo, né? Então eu faço convite para todos vocês, que todos vocês estejam nesse grandioso evento, né? Sem dúvidas, vai nos ajudar muito nesse momento de transição. E, professor, eu quero ver aqui alguns comentários, né? Eu percebo o carinho e o respeito que os profissionais têm, né, pela sua pessoa. E foram muitos aqui, né? Tem do engenheiro Maico, a Cristina. Eu já vi aqui o Alex, já me matriculei. Exatamente. O Alex colocou aqui, né? Para fazer, participar do evento. O engenheiro Bevenuto, que é o nosso presidente da ANEST. Né? Olha aí. Então... agradeço cada um de vocês que esteve aqui, agradeço esse carinho, né, com o professor Anderson. Eu percebo que não é um carinho somente meu, né, é um carinho de todos nós profissionais da área, né. Então, agradeço também a você que esteve aqui conosco, né, nessa manhã, dedicando o seu tempo em busca do conhecimento. O Café com Segurança é um projeto novo, né, que surgiu essa semana. Hoje é o segundo dia. E esse segundo dia aqui, né, com esse grande profissional. Professor, sem mais delongas, né, porque o pessoal precisa trabalhar, a gente também precisa. Faça suas considerações finais, né, e se quiser falar de mais algum projeto, a casa é sua. Gente, eu agradeço o convite, muito obrigado mesmo. Deixo aqui o convite aberto a toda a audiência, para quem está ao vivo, para quem vai assistir a reprise. Participem da Semana Brasileira de Avaliação Ergonômica Preliminar, que com certeza eu vou conseguir ajudar vocês ainda mais nesse processo. É uma oportunidade ali para a gente estar entendendo toda essa contextualização. Saiba que as coisas já mudaram, né? Então, agora, né, que eu vou falar com o empresário sobre isso, agora que eu vou conversar com os meus pares, até mesmo de outras áreas, porque às vezes a segurança do trabalho chega ao empresário não pelo profissional da segurança do trabalho, chega pelo contador, né, de um escritório de contabilidade. Então nós precisamos interagir com os demais amigos que atuam junto às empresas, fazer essas interações de processo, fazer essas interações de atividades, para que todos saibam como as coisas acontecem. Então, a nova legislação começou a vigorar no primeiro dia útil do ano 2022, agora no dia 3 de janeiro. Então, nós temos novos textos normativos. E, além disso, nós temos o desafio aí do e-social para o dia 10, para uma parcela muito grande das empresas, que são as empresas do grupo 2 e o grupo 3, né, que representa aproximadamente 90%, talvez mais, das empresas no Brasil. E também estou vendo um desespero sobre isso, e muitas empresas me procurando. Anderson, como você também habilita com mentorias na área do e-social, o que a gente precisa? E quando a gente vai observar, essa empresa nunca teve um LTCAT, ela sempre... eu sempre comprei esse documento, esse papel, quando você vai ver, é um PPRA que está na gaveta lá, e que não tem essa finalidade para este momento do e-social, né? Que é a parte previdenciária, ou seja, informações relacionadas ao LTCAT. É isso que as empresas precisam ter. Então eu deixo aqui para vocês que nós estamos o empresário. E outra, gente, nós brasileiros, nós temos uma cultura do medo. O que é a cultura do medo? Isso vem lá da nossa infância. Sempre, se você não fazer isso, você vai apanhar. Se você não fazer isso, você vai ficar de castigo, não é? E essa cultura a gente leva também dentro dos nossos discursos. Olha, se você não fizer isso, você vai ser multado. Então eu gosto muito de conscientizar o empresário sobre o que ele vai fazer e, principalmente, o que ele vai ganhar
né, investindo na segurança e saúde do trabalho. Se você não mostrar isso para ele, sempre será gasto, tá? E para você, dinheiro jogado fora. Por que eu falo dinheiro jogado fora? Porque você vai se capacitar, vai se aperfeiçoar e você nunca vai conseguir entregar o resultado lá na ponta. Então, vamos conscientizar todos os empresários sobre fazer segurança e saúde do trabalho é investir na saúde e segurança financeira das empresas também. Ok, professor. Eu te agradeço imensamente por estar aqui, né, nessa manhã no Café com Segurança, dedicando o seu tempo para estar esclarecendo. Você falou de um ponto aí, eu quero até me posicionar nesse momento, sobre essa questão de esclarecimento. Ultimamente eu tenho feito isso como profissional, né? Parado um tempo para levar esclarecimento. Essa dúvida do E-Social é geral, né? Os profissionais contadores estão nesse desafio também, né? Porque as empresas estão jogando essa responsabilidade para os contadores e estão jogando essa responsabilidade para os contadores porque também não têm o conhecimento. Então, eu tenho me posicionado dessa maneira de levar conhecimento tanto para o empresário quanto para os contadores, né? Para nós também, profissionais, né, da área da higiene ocupacional, da ergonomia, assim como todo, né? Porque o que precisa nesse momento é conhecimento. Entender o que precisa fazer. Ponto. A partir do momento que entende o que precisa fazer, e quem fazer já fica, né, mais suave. Né? Não tem essa cultura do medo. É só porque eu preciso fazer um informe social porque senão eu vou ser multado. Não. Claro, tem as responsabilidades. E a responsabilidade não é só na questão da multa, né? A responsabilidade da empresa, a responsabilidade do profissional que está ali prestando serviço, né? De um todo, né? É uma responsabilidade de um todo, né? Então, eu tenho me posicionado dessa forma de estar levando esse esclarecimento, porque eu percebi essa grande necessidade. Assim como para ti, para mim também, tem vindo muitas demandas dessa maneira. E, assim, a gente precisa ajudar, né, a sociedade como um todo nesse momento. Né? Nós estudamos, nós capacitamos para estar levando esse conhecimento. E, professor, eu te agradeço imensamente. Eu queria ficar aqui o dia todo conversando contigo, são tantos assuntos, mas em respeito, né, à nossa audiência. O Café com Segurança, ele tem o objetivo de ser rápido, né, de levar o conhecimento, de não tomar tanto tempo, até mesmo porque esse é um horário que está todo mundo já, né, se escalando, né, nos seus devidos trabalhos, né, nas suas devidas obrigações. E eu te agradeço imensamente pelo seu carinho. É nada, pessoal. É que ela quer pegar a praia em Salvador, por isso que ela está dispensando a gente. Gostaria muito. Você não faz ideia de tantas empresas que estão sem LPCAT. Então, são muitos. Gostaria muito. Eu ainda não fui à praia esse ano, mesmo morando em Salvador. Que é a primeira semana do ano, tem mais 51 semanas. São 52 semanas do ano, você tem mais 51 ainda. Eu recebo essa bênção aí de poder ir à praia a essas 51 semanas aí. Professor Anderson, muito obrigada. Sem palavras aqui para te agradecer o tamanho do conhecimento que você trouxe para a gente desse Café com Segurança nessa manhã. Sempre que quiser voltar, a casa é sua. Eu que agradeço, parabéns pela iniciativa. E vamos lá, pessoal. Gostei, Alex, gostei do horário da live, né? E o Alex está em Roraima, está com um horário diferente lá em Roraima, não tá? Não é? Lá? Você que morou lá? Agora são 7h15, 7h14. Lá, né? Então, aí, o Alex ainda está na mesa de café ainda. Então, pronto. Então, a gente conseguiu atender os dois horários, né? Os dois fusos horários, né? Então, obrigada pelo feedback aí, viu, Alex? Então, a gente vai permanecer nesse horário. Um abraço, pessoal, e até amanhã. Gente, amanhã, quem vai estar aqui no Café com Segurança, professor Anderson, é o nosso presidente da NEST, o engenheiro Bevenuto. Ele vai estar trazendo uma cristalização bem legal. E amanhã, por ser sábado, vai ser um pouquinho mais tarde o Café com Segurança, vai ser 7h30, né? Para a gente poder descansar um pouquinho mais. Então, não perca amanhã, o engenheiro Bevenuto vai estar trazendo para a gente conceitos, né? E posicionamento para que nós, profissionais, né, da área da